trazer uma mensagem ao seu coração, que desceu ao meu, que trabalhou no meu, que resgatou o meu coração durante essa semana. Eu vou ser franca com você que essa semana eu recebi muito de Deus, mas não caiu assim, do nada. Foi uma busca, foi uma procura, e aquele que busca, encontra. Isso não foi exclusivo para mim, não é exclusivo só para mim, é para todo aquele que busca. E essa semana eu vivi um derramar de Deus sobre a minha vida. E muitas coisas vieram às claras. Muitas coisas que estavam aprisionadas, que estavam escondidas, que estavam esquecidas, mas que precisavam, de certa forma, de uma manifestação de cura da parte de Deus. E eu quero ler com você em João, no capítulo 20, do verso 1 ao 18. A minha versão da Bíblia é a mensagem. Pode ser um pouquinho diferente da sua. Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, informou: tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele, entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça dele, não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria não voltou. Ficou do lado de fora chorando, e enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos sentados ali, vestidos de branco, um do lado da cabeça e o outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. E eles disseram a ela: mulher, por que você está chorando? Eles levaram meu Senhor, ela disse, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. E Jesus disse: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: moço, se você o levou, diga-me onde o pôs, para que eu possa cuidar dele. Jesus disse: Maria. E virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê este recado: eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos: eu vi o Senhor, e relatou tudo o que ele tinha dito. Passagem bem conhecida de um processo doloroso, que é um processo de morte. Nós temos uma família na igreja que está passando por isso hoje. Ninguém quer perder. E esse processo é doloroso, causa um vazio. Maria Madalena, neste cenário, ela estava envolvida pelas suas emoções. Tristeza, desespero, solidão, insegurança. E essas emoções nos cegam às vezes. Não nos permitem ter um olhar sobre uma realidade.
Maria Madalena era uma das mulheres que, junto com os discípulos, caminharam com Jesus. E foi uma das pessoas também que teve a vida transformada por ele. Ela foi liberta e, a partir daí, começou a seguir Jesus. E, a partir daí, começou a ver o que Jesus fazia. E ela tinha Jesus como um amigo. E agora? Ele era a sua confiança, nele estava a sua esperança. Era bom andar com Jesus, era satisfatório, era confortável, era seguro andar com Jesus. Mas agora acontece o quê? Jesus morre, é sepultado, e agora com essa morte fica um vazio. E quando ela vai ao túmulo para ver Jesus, nós sabemos que eles tinham um ritual muito extenso e muito específico em relação aos mortos. E ela vai lá e ela não vê Jesus. Ela encontra o túmulo vazio e a tristeza toma conta dessa mulher. Esse é o sentimento de quem perde. Esse é o sentimento de quem se sente só. E o cenário que ela estava vendo revelava que roubaram o que era mais precioso dela: Jesus. E para ela, esse momento, esse cenário, rouba outra coisa muito importante também: a sua identidade. O tema dessa mensagem: identidade restaurada. E para que serve uma identidade? O que é uma identidade? Para que serve uma identidade? A identidade é um documento mãe. E é a partir dela que todos os outros são emitidos. Então é um documento muito importante. É o documento mais importante do cidadão. Para este documento são coletadas as digitais de cada pessoa. E cada uma delas são únicas. Você pode ter a cor da sua pele parecida com a minha, mas você não terá a sua digital igual à minha. Porque nós temos um Deus único, específico, com projetos específicos, com criações específicas. Me criou para um propósito específico, te criou para um propósito específico, te deu uma digital única, é sua, insubstituível, ninguém pode tirar de você, ninguém pode usar por você, mesmo que isso aconteça, é um crime. E ter uma identidade significa que você tem um conjunto de características particulares. Olha que coisa linda. A identidade, ela é a mãe de tudo, de todos os documentos, de tudo que você precisa para você comprovar quem você é. Fala de onde você veio, fala da sua nacionalidade. E Maria, quando ela dá de cara com esse cenário, quando ela não encontra o corpo de Jesus, acontece outra coisa com ela. Ela se perde no propósito. Porque Jesus já tinha explicado o que iria acontecer com ele. Tudo já estava escrito, tudo já tinha sido falado. Mas percebe que o cenário, as emoções, cegaram essa mulher. Mas por que Maria se perdeu no propósito? Porque primeiro ela perde a sua identidade. Vou dar um exemplo. Quando nós saímos de casa para resolver alguma situação que exija que comprovemos quem nós somos, que tenha a nossa identidade. No caminho eu perco essa identidade. E daí o que acontece? O propósito não se cumpriu, certo? Porque agora eu já não posso mais ir aonde eu ia, eu já não posso mais fazer o que eu ia fazer, porque eu não tenho mais a identidade, não estou de posse da minha identidade, como eu vou comprovar quem eu sou de fato? Então, logo eu não cumpro o propósito, me perco dele.
E aí, até eu tirar uma segunda via, é um processo. Não é rápido. E se eu não sei quem eu sou, como saber para onde estou indo? Ninguém nasceu por acaso. Todos nós, quando nascemos, nós vencemos a morte. Nós vencemos o aborto espontâneo ou o planejado, nós vencemos isso. Porque temos um propósito. Nascemos para isso. Se eu não sei quem eu sou, como saber para onde estou indo? Identidade te leva a um propósito que te leva a um destino. Grave isso. Identidade te leva a um propósito que te leva a um destino. Você sabe quem você é? Você sabe da sua identidade? Você realmente sabe de onde você veio, por que você veio e aonde você está indo? O que mais nós vemos hoje são pessoas que não sabem quem são. Tentam viver uma vida, às vezes imitando alguém, porque não sabe o real propósito de ter vindo. Mas nós vamos nessa noite, em nome de Jesus, descobrirmos juntos o propósito do nosso chamado. Eu falei para você que durante essa semana eu recebi um transbordar de Deus porque eu busquei a Deus. E eu tinha um sentimento de infância que estava petrificado dentro de mim e esquecido. Nunca parei para pensar, nunca pensei no sentimento, nunca expus também esse sentimento. E a palavra de Deus diz que Ele perdoa, mas o confessar cura, certo? Deus perdoa os nossos pecados, mas o confessar nos cura. E quando eu confessei em voz alta aquele sentimento, você não tem noção da dor que eu senti. Você não tem noção de como eu me perdi dentro da sala da minha casa. Mas eu sabia que eu precisava ser livre daquele sentimento. Naquele momento eu soube. Eu não sabia antes. Como eu falei, ele estava petrificado, ele estava lá, esquecido. E eu não me dei conta. E são tantos anos. Antes de nós sermos gerados, voltando aqui, depois eu falo um pouco mais, nós tínhamos a nossa identidade formada em Cristo. Estávamos nele. Jeremias 1:5 diz: antes de formar no ventre materno, eu já te conhecia. Então nós tínhamos as características dessa identidade de Cristo. Estávamos nele. Quando fomos gerados, a nossa identidade terrena começou a ser trabalhada. Porque a criança, mesmo no ventre, ela já vai absorvendo aquilo, o ambiente exterior. Porque ela, quando nasce, ela já reconhece a voz da mãe. Quando nasce, ela já reconhece a voz do pai. E ali começa esse processo de formação. Só que quando nós nascemos, somos gerados, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Então eu estava em Deus, próxima de Deus. Mas eu vim para um propósito. Só que esse afastamento também me afastou um pouquinho daquelas características, porque daí começou a ser gerado outras. E vamos tendo a nossa identidade terrena construída através de muitos fatores. Mas hoje eu quero compartilhar 2 que eu acredito que são muito importantes. 2 especificamente.
Primeiro, o que a cultura da minha cidade e nação diz ou impõe sobre mim? Nós estamos todos os dias vivendo sobre ordens de governo, ordens do nosso sistema aqui, da cidade, do Brasil. E isso vai formando a nossa identidade também. Mas uma coisa é certa, a nossa nação não é aqui. Estamos vivendo dentro dela, porém não somos daqui. Então a nossa base não pode ser, claro que vamos cumprir as leis, respeitar as leis, eu não estou falando disso. Eu estou falando de supostas verdades que são impostas pela sociedade para nós, e nós baixamos a cabeça e dizemos sim. Se tem que ser assim, vamos cumprir. Se tem que ser assim, vamos fazer. A Bíblia diz que nós temos que respeitar o governo, e isso é certo. Então, eu não estou falando de desrespeitar leis, nem nada disso. Eu estou falando sobre cultura, sobre aquilo que a Bíblia condena, que é pecado. Ah, mas todo mundo está fazendo, mas a Bíblia diz que é pecado e ponto final, acabou. O segundo que eu acho também muito importante, muito significativo, o que eu vi e ouvi dos meus pais. São as pessoas mais próximas de você. Lembra que eu falei que quando o bebê nasce, ele já reconhece a voz da mãe, reconhece a voz do pai, reconhece o ambiente da casa. Então, tudo que os nossos pais falaram, tudo aquilo que nós vimos no nosso cenário, no cenário do lar, foram construindo a nossa identidade também. E os nossos pais são os nossos principais construtores dessa formação. E eu não estou aqui para julgar o pai que fez, o pai que não fez, o pai que amou, o pai que não amou, a mãe que esteve presente ou não, não. Eu acredito que cada um deu aquilo que tinha. Eu acredito nisso. Dentro da possibilidade, dentro das condições financeiras, emocionais, psicológicas, físicas, deram o melhor, mas era o que tinha. Porque eles já trazem também dos pais uma construção. E quando eles vêm dos pais com essa construção, não passa pela peneira de Deus, não passa pela peneira de Cristo, eles vão reproduzindo os comportamentos. E vai gerando e vai construindo a nossa identidade, vai nos formando. Por isso é muito importante, quem veio de um lar que não era cristão, os pais não eram, você tem a possibilidade de transformar a sua geração, a geração futura. Porque hoje você conhece Cristo. Deixe-se passar pela peneira, deixe-se passar. Abandone os costumes pagãos. Tem cristão que acredita em tantas coisas. E nem vale a pena comentar aqui. Não é sobre isso. Mas eu digo, deixe-se passar pela peneira. Absorva dos seus pais aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que vai te fazer crescer. O que não funcionou, o que não foi legal, abandona. Porque senão você vai viver sob uma perspectiva, de repente, que não é a perspectiva de Deus. Ouvi e vi coisas. Fala-se de um cenário. E perdi a minha verdadeira identidade. O mesmo aconteceu com Maria. O cenário a fez esquecer tudo que ela sabia sobre o acontecimento. Cegou essa mulher. E quantos de nós vivemos um cenário na infância, vivemos um cenário na adolescência, na juventude, e hoje ainda vive esse cenário na vida adulta? Tudo que eu estou trazendo para você
Foi algo que Deus ministrou diretamente no meu coração. E foi algo que Deus ministrou através de outras pessoas, instrumentos usados por Ele, para me trazer clareza da palavra e libertação através dela. Por isso eu disse no começo para você, envie essa mensagem, envie, compartilhe, porque você está ajudando outras pessoas também a se encontrarem nesse caos. Não segure para você o remédio. Seja corajoso. E esse acontecimento com Maria, o cenário fez ela esquecer sobre o acontecimento. E nós somos cercados por verdades que nem sempre são fundamentadas na verdade. É a minha verdade do momento, mas não é a verdade de Cristo. Hoje é a minha realidade, a minha verdade. A minha realidade hoje é a minha verdade. Mas não é o meu propósito, a verdade de Cristo. A minha realidade hoje não define para onde eu estou indo. De repente você está assim, sentada aí na sua casa, pensando, poxa, amanhã é segunda-feira, eu não sei nem o que eu faço da minha vida. Como eu queria dormir e não acordar. Mas entenda que a sua realidade hoje pode ser mudada. Esse cenário pode ser mudado. E nós vamos ver que o cenário na vida de Maria também mudou. Como resgatar então? Tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que falaram sobre mim. E o interessante não é o que falaram propriamente sobre mim, mas é os frutos que eu dou a partir daquilo que falaram de mim. É os frutos que eu estou dando porque alguém falou que eu não ia ser, que eu não era importante, que eu não era amada, ou talvez não falou, mas não expressou em gestos. E hoje você dá frutos a partir daquilo que você não recebeu. Esse é o problema. Porque às vezes está dentro de um casamento, repetindo o casamento dos pais, está dentro de um relacionamento com os filhos, repetindo o relacionamento que teve com os pais. E se esse ciclo não for quebrado, você vai levar isso para os seus filhos. E os seus filhos levarão para o casamento e para os filhos dele. E isso vai virar um ciclo vicioso. E isso tem que acabar. Porque nós fomos formados para gerar vida. E a vida que Cristo nos prometeu é uma vida abundante. Então, que Cristo abra o teu entendimento nessa noite. E te dê autorresponsabilidade sobre quem você é e sobre as atitudes que você tem que tomar. E quebrar esse ciclo. É aquilo que eu falei, passa na peneira, o que foi bom aproveita, o que não foi bom joga fora. Perdoa. Esquece. Como resgatar a minha identidade? E, consequentemente, cumprir o propósito que Deus tem para mim? Conhecendo Cristo. Conhecendo os parâmetros. O que é um parâmetro? É um padrão, é uma medida, é um princípio, é uma referência, são fundamentos. Então, aqui, o padrão de Cristo é esse. Nós temos que entender que nós temos que seguir um padrão, certo? Ou eu decido seguir o padrão que o mundo impõe, que a sociedade, ou que aquilo que a minha família falou sobre mim, ou eu decido seguir um padrão de Cristo, de quando eu estava nele, antes de vir ao mundo, que era o padrão primeiro, primordial, prioritário. Ou seja, eu preciso saber o que Deus fala ao meu respeito. Porque eu sei o que o meu pai pensa sobre mim, eu sei o que minha mãe pensa sobre mim, eu sei o que os meus amigos pensam sobre mim, eu sei, de repente, que os meus irmãos em Cristo pensam sobre mim. Mas e aí? O que Cristo pensa sobre mim? O que a Bíblia diz que eu sou?
Porque a nossa mente acredita em tantas coisas que falam sobre nós. Se falar para mim que eu sou feia, eu sou capaz de acreditar que sou feia. E esqueço que Deus disse que eu sou obra-prima, que eu sou a melhor obra que Ele já fez. Olha só. Mas é tão fácil eu olhar para o meu irmão ou para alguém que diz assim, você é feia, você está gorda, você está isso, você está aquilo. E aquilo fica na nossa cabeça como uma semente. E eu vou me comportando a partir daquilo que falaram. Lembra dos frutos? Que eu vou gerando frutos a partir do que falaram sobre mim. Mas eu quero te trazer verdades nessa noite que vão fazer você gerar frutos em Cristo. Que vão te trazer a liberdade que você precisa. Foi o que aconteceu comigo durante essa semana. A liberdade que eu precisava e eu não sabia. Estava conformada. Porque expor dói, não dói? Dá vergonha. Mas o confessar cura. Cura. Então, o que a Bíblia diz ao meu respeito? Salmo 139 diz que nós fomos feitos de modo extraordinário. De modo extraordinário eu fui formado. Não tem como explicar a nossa formação. Nos detalhes. Naquilo que Deus pensou como eu seria, como você seria. Mas nós temos uma certeza que nós fomos feitos da melhor matéria-prima. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Gênesis 1:27 diz, criou o homem e mulher à sua própria imagem. Você acha que Deus ia te fazer a imagem dele e dizer que você não tem valor? Você é obra e foi feita da melhor qualidade. 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo é nova criatura, é o que a Bíblia diz de você, que está em Cristo. 1 João 3, 1, 2 diz assim, vejam quão grande é o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Filho dele, você tem aqui um pai terreno que por um período de tempo Deus deu para cuidar de você. Mas o seu pai, com as melhores características, com o maior amor, foi quem deu vida a você. Então o que ele fala é o que mais importa. O que ele pensa ao nosso respeito é o que mais importa. Êxodo capítulo 19, verso 5, se me obedecerem, serão o meu tesouro especial. Olha que coisa linda. As pessoas podem falar 1000 coisas a seu respeito, mas se você estiver em Cristo, você é o tesouro especial dele. Gente, um tesouro não se guarda de qualquer maneira. Ele é muito bem guardado. Gálatas 5:1. E esse eu quero ler aqui com você. Gálatas 5:1 diz assim: Cristo, preste atenção, nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Deus te fez livre. Não aceite ser subjugado à escravidão. Não aceite ser condenado pelos outros.
Não aceite, não engula aquilo que os outros querem colocar em você, que não é a sua essência. Lembre-se, eu estava em Deus, eu vim por um período de tempo, estamos passando por aqui. Não é o nosso destino, não é o nosso lugar final. A eternidade é a nossa morada. Estávamos em Deus e vamos voltar para Deus. Então não aceite menos do que isso. Efésios 2:10 diz que nós somos obra-prima de Deus. E o que é uma obra-prima? Quando eu descobri isso aqui, é a melhor arte de um artista. É a obra extraordinária. É isso que você é. É isso que nós somos. Então acredite nessas verdades que eu estou falando para você, que é o que a Bíblia diz, que é o nosso manual, que são os nossos parâmetros. E sabe, a Bíblia não relata tudo, porque se fosse relatar tudo com todos os detalhes, mas imagina, se numa conversa com os discípulos, disseram, agora já era. Maria, o que está fazendo aí chorando? Não vale a pena, acabou. O cenário era esse para Maria. Mas eu quero ler para você agora, ou falar e evidenciar para você, o momento da virada na vida de Maria. João 20:16. Jesus disse, Maria. Ele já tinha falado com ela ali um pouquinho antes, mas ela pensou que era o jardineiro. Mas quando ele diz, Maria, a identidade dessa mulher é resgatada. Deus te deu um nome. E a Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece, Ele sabe o nome das estrelas. E Ele não vai saber o teu nome. Ele alimenta os pássaros, cuida das ervas, e Ele não vai saber quem você é. Você que está aí na sua casa, eu quero que você faça algo comigo. Nós temos que entender uma coisa. Quando nós nos entregamos a Jesus, Ele passa a habitar em nós, certo? Então eu não preciso toda hora andar e dizer, Jesus, vem com a tua presença, Jesus, vem com a tua presença. Porque a presença dEle anda com você. Então eu quero que você aí na sua casa, pode parecer loucura e as pessoas podem não entender o que você vai fazer. Mas eu quero que você, que tem o Espírito Santo de Deus na vida, você conheceu Jesus. E se aqueles que não têm, agora é a oportunidade de você confessar Jesus aonde você está. Você pode colocar lá no chat dizer, eu confesso Jesus como Salvador, ou você pode ficar quietinho, no seu coração confessar, para que o Espírito Santo passe a habitar na sua vida. E você passe nesse processo agora que nós vamos fazer. Pode parecer loucura, mas não é. Deus está ministrando isso no meu coração muito forte. Eu quero que você, em voz audível, diga o seu nome. Porque o Espírito Santo está em você. Quando você falar o seu nome, é Ele que está falando e é Ele que está te chamando. E nesse chamar, a sua identidade vai ser restaurada. Chame o seu nome, fale o seu nome, grite o seu nome, exponha o seu nome, porque é como se fosse o próprio Deus chamando-te pelo nome. Maria! Nesse momento, Maria tem um clique, porque ela estava perdida. Ela não sabia mais de nada. Perdida nos sentimentos, perdida no cenário. E quando ela vira para ele, virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico, Rabone, mestre!
Eu pensei que tinham te roubado daqui, mestre. Maria, o que você está fazendo, Maria? Por que você está chorando, Maria? E Jesus está dizendo para você também, o que você está fazendo da sua vida? Por que você está perdida? Por que você está acreditando nas vozes? E esqueceu de ouvir a minha voz, mas hoje eu te chamo pelo nome. E resgato aquilo que foi perdido. Jesus já tinha falado com ela, ela não tinha identificado Jesus, mas quando ele chama ela pelo nome, ela diz, sou eu? Eu caminhei contigo. Eu imagino que Maria lembrou, meu Deus, é o Senhor, eu caminhei contigo. Eu vi tanta coisa, é verdade. Tu ias ressuscitar, é verdade. Isso aqui era só era por pouco tempo. Agora que Maria tem a sua identidade resgatada, agora Jesus dá um destino a ela, propósito. Sabe aonde? No versículo 17 do capítulo 20. Jesus diz, não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê este recado. Destino. Propósito. Vá e dê este recado. Maria agora está com a identidade resgatada, sabe quem ela é, sabe por que veio, sabe por que nasceu. E agora vai. E nos versículos a seguir diz que ela foi até eles, aos discípulos, e disse, eu vi o Senhor. Vá aos meus irmãos e dê este recado. Anuncia que eu ressuscitei, Maria. Anuncia que eu vou para o Pai. Anuncia que vou deixar o Consolador. Anuncia que voltarei para buscar a minha igreja. Este é o propósito, porque nada é sobre nós e tudo é sobre Ele. Este é o teu propósito, este é o teu chamado, este é o teu destino. Vai e fala tudo que você viu. Vai, Maria, e fala tudo que você presenciou. Vai, Maria, e fala tudo que você sentiu. Vai, Maria, e anuncia tudo que eu fiz. Esse é o destino, esse é o propósito. Agora nós temos aqui um cenário de ressurreição, não mais um cenário de morte, não mais um cenário de choro, não mais um cenário vazio. Nós temos aqui um Cristo ressuscitado e nós temos uma mulher com a identidade restaurada e uma mulher com destino, com um propósito, segura, certa do que quer, certa da ordem que Jesus deu. Aleluia. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, certo? O amor esfriou, mas a ordem está valendo. Vai! Xaracasubri andaramatai. Nada é sobre nós. E sabe o que foi resgatado em mim? Você não sabe, só o meu marido sabe, como era para eu estar aqui e falar, abrir a minha boca e transmitir a Cristo e ministrar. Nós estamos casados há 21 anos. Desde que nós casamos, ele dizia, tu tens o ministério da palavra. E eu dizia, para com isso, que eu só sei cantar. Durante 10 anos, ele falou isso sobre mim. Olha como eu fui, como eu retardei aquilo que Deus tinha. Eu entendo hoje que eu tenho, Deus me deu. E eu entendi essa semana que muitas coisas eu não fazia com medo do que os outros iam falar de mim. Eu tinha um sentimento de rejeição dentro de mim. Medo de ser rejeitada, medo de falar de uma maneira que as pessoas não entendam. Eu queria ministrar de uma forma bem clássica, bem calma, bem tranquila, mas eu sou o que sou. Esse é o meu jeito, é a minha digital, é assim que Deus me usa.
Então não importa como você vai falar, não importa como você vai gesticular, não importa se você vai ficar parado, não importa se você vai abrir os braços, não importa. Importa que você faça destino, propósito. Deus te direciona hoje, destino, propósito, resgatando a tua identidade em Cristo. E eu disse, Deus, durante a semana, quando esse sentimento veio assim e me destruiu. E Deus falou, não importa, porque nada é sobre você. E Deus falou de uma passagem lá em Samuel. 1 Samuel 8:7. Quando o povo pede um novo rei, porque os filhos não estavam reinando, liderando como Samuel liderava. E a Bíblia diz que Samuel, abalado, triste, orou ao Senhor. E sabe o que Deus disse? Dá um rei. Porque não é você que eles rejeitam, é a mim. Então não é nada sobre nós, é sobre Ele. Então vai e faz. Vai e fala. E eu posso te dizer que eu acho que pela primeira vez eu subo aqui confiante. Confiante, porque não é sobre mim. Não importa se eu ando para lá, se eu ando para cá, se você não gosta do jeito que eu falo, se você não gosta do jeito que eu expresso. Mas Ele me fez assim e assim eu serei. Eu não posso mudar o que Deus criou. Eu não posso me colocar numa caixa. Deus usa o pastor Juliano de uma forma, usa o Everton de outra, o Eber de outra, usa você de uma forma e deixa Ele te usar do jeito que Ele te criou, porque a maneira que Ele te criou, a voz que Ele te deu é a melhor. É a melhor. Não importa, Samuel. Não importa, porque eles rejeitaram primeiro a mim. Eles rejeitam a mim, não é a você. Então dá o rei que eles querem, faz o que eles querem, porque é sobre mim. E Deus, Ele vela pela sua palavra e ela não volta vazia. Entenda isso. Abandona toda aquela construção errada que veio na sua vida. E que você está se arrastando num casamento. Você está se arrastando num relacionamento. Você não tem mais comunhão com seus filhos. Mas eu creio que hoje Deus te trouxe clareza. Porque a palavra dela, ela é autossuficiente. E ela não vai voltar vazia.